título, Escola de Samba, nasceu por volta de 1920, 1927. Tá? Nasceu lá no Rio de Janeiro, lá, por conta da necessidade de organização. Carnaval de rua em Sertãozinho, né? Voltamos lá na década de 1930, por volta de 1934. Existia uma rádio em Sertãozinho que se chamava Rádio Bandeirantes e que ficava em cima do Cine Zeni, ali atrás da igreja. E um dos locutores, o locutor talvez mais importante de Sertãozinho, Dalfano Prates, ele era locutor ali, né? E em Sertãozinho tinha o Clube dos Pretos, certo? Que quem comandava tudo era a dona Antônia Braz. Então o Dalfano Prates resolveu naquele ano fazer um carnaval de rua. Conversando com a Antônia Braz, os dois se uniram, criou-se então o Cordão Flor de Maio, da Antônia Braz, e Sertãozinho teve naquele ano o seu primeiro carnaval de rua. E eu tenho carnaval de rua. E aí o carnaval de rua eu tenho o Carnaval das Repúblicas e o Carnaval dos Blocos. Então, começando pelos blocos que viraram cordão, que virou bloco, que virou escola, né? A Antônia Braz, o Orlandino, o Mané, e aí desse movimento vem a evolução que se transforma, inclusive alguns desses, os primeiros, se transformam nas escolas de samba da cidade. Em Sertãozinho, a ideia de escola de samba só veio mesmo depois, na década de 70, que até então ela começou lá com o Orlandino Gabriel, né? Lá por volta de 1917, mais ou menos, né? 1917, 1920. Ele era cordão. O que é um cordão? Cordão é um grupo de pessoas que se unem, né? E vão fazer a festa do carnaval, né? A festa do carros navales, como diziam, né, os latinos, né, os romanos. E depois o cordão ele não tem uma organização, né, vamos dizer, uma estrutura própria. Eles se juntam, várias pessoas, e vão fazer a festa. Depois os cordões se tornando blocos, né? O bloco, o que é o bloco? O bloco é uma organização de pessoas, mas que tem um estandarte, tem uma bandeira, né? Dona Antônia Braz, né? Mulher guerreira, batalhadora, mulher preta, né? Quando a gente era criança, ela tinha uma cozinha no fundo da casa dela. Hoje, essa casa mora minha irmã. E ela tinha um fogão a lenha, com forno, onde ela fazia as comidas dela. E eu lembro dela saindo da cozinha, arrastando o chinelo e um grande cheiro de perfume com o tempero, porque ela era muito perfumada, assim, sabe? E aí a comida, o cheiro da comida era uma coisa de louco, né? E mais o perfume dela, isso encantava. E eu tô falando com vocês aqui, parece que tá passando o cheiro aqui, sabe, assim, dela. E eu lembro, eu tenho muito, olha, eu vou começar a me emocionar. E eu lembro muito dela, nessa vibe aí do tempero com a comida. E sempre, ela descia a escadinha da cozinha, ela vinha encontrar com a gente, com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, no portão, sabe? E ela beijava muita gente. Então, essas memórias ficou muito guardada, sabe? Assim, a gente não tem foto, mas está guardada aqui no coração. Mas assim, as pessoas respeitavam ela muito, respeitavam ela demais, sabe? Então, ela como dona de escola, de samba, todo mundo aqui em Sertãozinho, a grande maioria das pessoas pergunta dela até hoje. E não lembra dela só como a Antônia Braz, dona da escola de samba Flor de Maio, mas lembra da Antônia Braz cozinheira, sabe? Da Antônia Braz que fazia excursão, da Antônia Braz que fazia muitas festas de casamento. A minha avó era... Bom, a grande paixão dela mesmo era o carnaval, né? E a memória que eu tenho do carnaval da minha avó é que era um carnaval muito alegre, né? Os ensaios aconteciam na casa dela, na rua, né? Em frente.
E eu me lembro dela, eu chegando na casa dela, e a rua está sempre movimentada na época de carnaval e o pessoal ensaiando. Foi um pai assim sempre presente com a gente. Sempre gostou, além dele trabalhar, ele sempre gostou de samba, como também meus irmãos, né? Eu e minhas irmãs, tem algumas irmãs também que gostam, né? E aí foi onde ele resolveu fundar uma escola de samba. A lembrança que eu tenho é uma lembrança muito boa. Era azul e branco, era cetim, roupa feita de cetim, azul e branco, com a faixa, que dizia assim, Escola de Samba Unidos da cidade de Sertãozinho, que aí passou a unir todo mundo. Porque meu pai, na verdade, não tinha muito batuqueiro na época. Então, pegava um aqui, outro ali, e é onde era formada a escola de samba. Então tinha uma concorrência muito grande. O pessoal tinha na veia o samba mesmo, né? As roupas eram de cetim, mas era assim, era aquele cetim que brilhava à noite, era vermelho, era branco, dependia da ala, era uma cor, né? E era branco e azul, né? As baianas, tudo de branco, ou então era florida as roupas delas, né? Sempre com brilho, né? Muito brilho. E então cada ala era uma cor de fantasia que eles faziam. O pessoal se trocava na casa da minha mãe, eles comiam lá em casa, era assim, pessoas simples, né? Humilde, que gostava muito do meu pai, nossa, como que gostava. E meu pai era uma pessoa assim, dada com todo mundo, ele não tinha preconceito de ninguém. O Mané hoje é o Mané Gaiola que a gente mais tem contato hoje em dia, né? Seja porque como resto material ele ainda existe, então a gente tem os bonecos, é isso que eu quero dizer, né? E ele serve de inspiração para a construção de novos bonecos. Então dessa materialidade surge a preservação da ação, inclusive, né? Então é um bloco que ainda pode sair na rua, né? São bonecos que ainda podem ser usados, é uma memória que continua viva por conta disso, né? O mesmo não acontece ainda com os blocos mais antigos, que não deixaram esse resto material. E não deixaram resto material porque eles eram feitos no sangue, suor e lágrimas, né? Contam a história que no bloco da Antônia Brás, a bandeira não saía tremulando, né? Ela saía sendo carregada por 4 pessoas para receber donativo enquanto passava, para alguém jogar um dinheiro, uma moeda, alguma coisa assim, né? Se não é uma história verdadeira, é bem contada, mas o que eu quero dizer com isso é que a ideia de precariedade relacionada ao carnaval nessa época, ela já existia, né? E ela persiste nessa história contada. Meu filho, eu acho que eu já nasci com o samba nas veias, sabe por quê? Com 7 anos eu saí numa escola. Saí sambando, subi a escadaria da associação, é alto, subi sambando. Ganhei um troféu maior do que eu. Eu tinha 7 anos de idade, na escola do Orlandino Gabriel, na época. Na escola, foi a primeira escola que eu saí. Que a Antônia Brás, ela tinha escola, mas não tinha aula de criança, né? Então eu não podia sair. Mas aí já saí no próximo ano, eu saí com o Landino e nós fomos sambar lá na associação. Foi bom demais da conta. Não tem lembrança? Não, nunca vi a escola dela. Os meus irmãos saíam na escola dela. Mas eu não. Eu não tinha pai, não tinha mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 6 anos, eu já não tinha pai. Meu pai morreu, eu era bebê. E aí, meus irmãos largaram eu com a minha irmã para ir passear, né? E eu morava na usina nessa época, que a dona Antônia Brás tinha escola,
Eu morava lá na Santa Lúcia, né? Aí nunca vi a escola dela. Aí vim conhecer a Dona Alice, que a Dona Alice veio me conhecer e ia ver minha escola toda vez que ela ia esperar minha escola lá no fim, era na Barão. Ela ia esperar minha escola lá no fim da Barão. Ai, filho, todas elas. Foi ruim, mas foi bom. Saí, ganhei, todas elas. Se falasse assim, ô Leonilda, o ano que vem vai ter carnaval, já começava preparada agora. Já começava da agora a trabalhar. Você tem que trabalhar o ano inteirinho para você poder, no carnaval, ter um pouquinho para ajudar na verba. Se você não tiver... Foi na manhã de fantasia, nasceu no mar a poesia. Ai, eu choro. Não aguento, saudade. Que a raça ginga dourada, terror e colombina, vem contar. Filho de ganga zumba foi zumbi. No início da década de 1980, surgiu em Sertãozinho, na era do hockey, um grupo, né, de amigos que sempre participaram de carnaval e, de repente, acharam que uma bateria que eles improvisavam poderia animar as partidas de hóquei. E dali então surgiu a Vamos que Vamos, que na realidade era um grupo assim chamado, Vamos que Vamos, que reuniu diversos desses blocos que participavam do salão e que tinha só uma característica, que todas as fantasias usassem as cores azul, vermelho e branco. E aí já no ano seguinte já estava consolidado como escola de samba mesmo, e já saiu, ele era o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vamos que Vamos. E ali já saiu de uma forma mais organizada, mas também com uma dissidência do grupo que achou que não precisava se organizar tanto assim o carnaval. Então tinha a outra escola de samba que era a Caicai. Então era muito interessante essa rivalidade. E a Rosas de Ouro, que era da dona Leonilda, né, que também era bastante tradicional. Então era gostoso a gente fazer essa brincadeira. No primeiro ano da Vamos que Vamos, surgiu uma escola no Clube de Campo Vale do Sol. Então o pessoal do clube foi numa cidade que realizava tradicionalmente o carnaval, compraram todo o figurino do carnaval anterior de lá e apresentaram aqui. Então ia concorrer, digamos assim, com a Vamos que Vamos. Acho que meus 17, 18 anos, eu acho que foi em 1977 que eu fui procurar uma escola de samba, efetivamente, para eu desfilar. E fui lá no Alvorada na escola de samba da Dona Antônia Braz. E lá eu desfilei, foi o primeiro ano, tinha lá o mestre de bateria, tinha o Silvarte, né, o professor Silvarte, tinha o Tino Silva, que já faleceu, o Jorginho da Timba hoje, né? Um pessoal, né? O Carlinhos era porta-bandeira, mestre Sala. E eu tive a oportunidade de desfilar aquele ano na Antônia Braz. Só que a gente desfilava assim, não tinha na época, era a escola, né, com alguma alegoria, tal, as fantasias, e a bateria, né? Não tinha um enredo próprio, um samba próprio, né? Um samba de enredo próprio.
cantava na época a música que tivesse ali fazendo sucesso e tal. Então a escola saía cantando, sem carro de som, sem nada, não tinha som. Desfilava na Prígida Araújo, né, na Barão do Rio Branco. Não tinha hoje, como os carnavais passados fizeram lá embaixo na avenida, com som por toda a avenida, etc. Mas saía a bateria e o pessoal saía cantando o samba que fazia sucesso na época. 1977, ou antes, ou um pouco depois, a gente, pelo menos na nossa turma, passou a ter uma república de carnaval. E essa república de carnaval a gente se reunia todo ano, como faz até hoje, né? E fazia lá, começou a fazer um samba ali, etc., na própria república, né? O pessoal foi crescendo. E quando foi em 1982, não tinha nome a república até então. Em 1982, a gente, dentro da república, ficava vendo, principalmente o Carnaval do Rio de Janeiro, pela manchete, né? Instalava lá a televisão para a gente ver o carnaval. A república era aquela festa, como sempre, né? Mas chegava a hora do carnaval, para tudo, sem barulho, e vamos ouvir ver os desfiles de escola de samba. E a gente via, que lá até de madrugada na república, né? E aquilo despertou na gente, já em 1982, a vontade de fazer também uma escola de samba. Tá? E começamos a fazer, organizar. O Dedé, que hoje é compadre meu, e também faleceu já, ele foi até São Paulo, comprou todos os instrumentos, trouxe lá uma bateria inteira. E a gente, assim, não era batuqueiro no sentido próprio, né, da palavra. A gente batia lá, né, tinha lá. E aí a gente começou a ensaiar a bateria tal, e aquilo atraiu mais gente. Isso em 1982, já no finalzinho de 82. Eu sei que nós tivemos demos uma parada, porque no final de 82 a gente sofreu um acidente e tal, e ali esfriou um pouco. Nesse meio de tempo, o próprio Vale do Sol também, na época, através dos irmãos lá, o Márcio, o Benê, eles estavam também criando uma escola de samba. Até vieram nos convidar, tal, para a gente ir para lá, tal. Aí o pessoal tinha tido esse acidente, o pessoal estava um pouco abatido, porque um dos componentes nossos acabou falecendo num acidente, né? E ali que ficou um pouco quieto. Agora a saúde dela pegou ela, mas negona, nisso ela está de parabéns. Porque ela está de parabéns. A raça Ginga Dourada que ela fundou, pelo amor de Deus. Então, para isso, ela é inteligente mesmo. Meu pai já era tabaqueiro, vocês sabem, tabaqueiro de igreja. Então, disso aí já vem a descendência como escola de samba. Aí já comecei nessa parte, né? Aí lá no São João, o Zezinho Maestro estava ensaiando lá e eu abandonei o ensaio aqui no segundo ano. Aí eu fui lá no ensaio da escola de samba dele, e ele é um profissional muito bom, dedicado, é um carnavalesco completo. E eu cheguei lá, então eu era aquele menino raquítico, né? Era raquítico mesmo. Aí eu peguei e falei assim, eu tô com vontade de sair nessa escola de samba, uma cidade independente, né? Aí ele pegou, para você sair, você tem que passar no teste. Então você tem que passar no teste. Se você vai dançar comigo, e se você passar, aí você sai na minha escola. Aí com o tempo, aí eu não tinha batuqueiro. Na cidade não tinha batuqueiro, ponhava nego ali aleatório. Aí eu comecei a ensaiar as pessoas, ensinar a bater couro, bater caixinha, bater tambori, primeira, segunda, terceira. Então eu já ensinava o pessoal a tocar. Aí nós fomos ensinando, todo domingo nós ensinava,
os pessoal onde é que nós tinha muito batuqueiro por causa disso. Nós abria sessão para ensinar. Quando ensinava, aí desbandava, né? Então cada um tinha um surdo de primeira, um surdo de segunda, todas as escolas. Hoje nós não temos batuqueiro. Por quê? Porque nós não tínhamos os instrumentos para colocar ali para ensinar o camarada. E eu, sempre que posso, e tenho oportunidades, e guardei isso comigo para falar algum dia, e é o caso, o Vale do Sol. Então ficava essas coisas, todas essas escolas de samba, brigando e tal. O Nassim Hamed, não sei por que cargas d'água, resolveu fazer uma escola de samba. No pouco do meu entendimento, foi a única escola de samba que, de fato, que teve em Sertãozinho. Desfilamos em Ribeirão. Eu digo desfilamos porque eu fui para o Vale do Sol, na montagem dela. Só que eu não fui como mestre de bateria, eu fui como, não vou falar intérprete porque senão é muita pretensão minha. Fui como puxador de samba. Tá? Fui como puxador de samba. E nós, inclusive, desfilamos em Ribeirão, na segunda-feira. Ribeirão também, que sempre foi pobre, o meu conhecimento de escola de samba, eu não tenho noção nenhuma. Tá. Então a Batuca nasce, na verdade, de um projeto social, que ela foi registrada como Grêmio Recreativo, Cultural e Escola de Samba Batuca Curumim. Tá? Aí falamos, que Batuca Curumim? Batuca Curumim vem da união de dois termos da linguagem Inhangaru, que é a linguagem tupi, que ainda hoje se fala lá no Amazonas. Tá? Os tupinólogos aí definiram, né? Batuca, percussão ou percutir. Né? Curumim, a criança sagrada que carrega as suas tradições. Então nós juntamos isso. Né? Batuca Curumim, a criança que vai repercutir as nossas tradições. Esse é o significado de Batuca Curumim. Então o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Batuca Curumim nasceu da necessidade que nós vimos, né, de estarmos passando a nossa cultura, nossas tradições, né, para essas crianças, para que elas pudessem repercutir isso e pudessem estar sendo inseridas dentro do processo cultural, dentro do processo civilizatório da nossa nação. Porque, infelizmente, né, no nosso país, a desigualdade social é gritante, mas a cultura é uma só. Você pode nascer filho de milionário, como você pode fazer filho de um trabalhador rural. A cultura é a mesma. Então, essa cultura nossa, tá? O Batuca Curumim se desenvolveu de que maneira? Nós começamos a fazer aula de percussão, tá? Inserção cultural, projetos sociais, inserindo essas crianças dentro da sociedade, através da música e através do conhecimento de quem eles são. O importante é isso, eles saberem quem eles são dentro dessa nação Brasil. Tá? Esse é o Batuca Curumim. Graças a isso, a Batuca Curumim foi fundada, teve personalidade jurídica, em 22 de setembro de 2002. E a gente começou a fazer esse trabalho junto com ela, até ajudava depois, né? A gente sempre teve à frente das coisas na prefeitura e começamos a ajudar ela mesmo, né? Além de desfilar. E isso durou alguns anos. E, de repente, despertou o interesse em montar uma escola de samba. Até mesmo para aumentar a quantidade de agremiações no município, que, na verdade, ele era muito pouco, né? Quando eu comecei, já tinha passado
a Escola de Samba Vale do Sol, a Vale do Sol, Vamos Que Vamos, né? Então já esse período já tinha acabado. Então praticamente ficou a Raça Ginga Dourada, a Acadêmicos do Alvorada, a Rosas de Ouro, 3 escolas de samba. Falei, vamos trabalhar para buscar mais uma, né? E aí surgiu a Me Chama Que Eu Vou, que é a escola que nós fundamos em meados de 1994, com o objetivo não de competir, mas de somar e de ter mais uma agremiação. E é lógico que a competição é natural, porque alguém tem que ganhar, né? Ou perder. Mas era uma competição sadia e conseguimos manter essa agremiação aí da Me Chama Que Eu Vou por alguns anos, né? Tivemos sucesso, a escola de samba foi tricampeã do carnaval em Sertãozinho e depois com isso tudo veio a decadência, a não ter mais o desfile de escola de samba. Mas foi uma passagem muito grande. Eu participei como presidente, né, da escola de samba desde a fundação. Aí montamos uma diretoria, mas isso tudo foi desencadeado a partir do gosto e de participar da escola de samba da Raça Ginga Dourada, né? Então foi muito gratificante esse período em que nós pudemos participar do Carnaval de Sertãozinho. Eu tinha entre 18 e 19 anos quando eu iniciei a minha participação lá na escola de samba em São Paulo, na Rosa de Ouro. E aí eu vim para Sertãozinho, né, morar aqui em Sertãozinho, e aqui eu não iniciei um trabalho diretamente no carnaval, né? No início eu comecei, a gente teve vários problemas aqui, vários LGBTs me procurou dizendo que tinha muitos problemas aqui na cidade, homofobia, transfobia. E aí comecei com a primeira parada LGBT em 2007. E depois disso, eles começaram a dizer que estavam sofrendo muito preconceito dentro das escolas de samba, embora aparentemente parecia que era muito aberto para comunidade LGBTs, que muitos LGBTs participavam das escolas de samba, carnavalescos, né? Mas o tratamento era um pouco diferenciado, né? As piadas, a forma de tratar. E aí eu conversei na época com a presidente Wanda, que era a presidente da Liga, da gente estar trazendo no início um bloco, chamava Bloco da Diversidade, no começo. E aí ela aceitou, né? Comprou nossa ideia. E o primeiro ano a gente saiu como bloco, sem tema, chamava Bloco da Diversidade, a gente usou muitas roupas coloridas, da cor da bandeira, trazendo alguns cartazes, foi mesmo um manifesto. O primeiro ano, quando saiu aí, a gente saiu nas avenidas aqui em 2008, aqui em Sertãozinho. Unidos pela Paz, ela era um projeto social que era dirigido por mim mesma, só que não tinha nenhum registro. Tanto é que a gente trabalhava em escola, né, com esse projeto, Ferrúcio, Chiarati, na escola Magon. A gente sempre trabalhou com jovens. E vendo a dificuldade deles para se locomover de um bairro para o outro, porque havia muita violência entre jovens, né, e mortes também. Aí a gente trabalhou nessas duas escolas e nesse trabalho a gente tentava unir esses bairros, né? No meu caso, eu passei por todas as agremiações, né? Eu tive a vontade de criar essa escola porque eu via falhas em todas as escolas que eu passei. Então eu trabalhei em cima de todas essas falhas para não cometer essas falhas na minha. Tanto que em 2006, quando eu caí na avenida,
foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém conhecia, em a Grande Sertãozinho, ninguém conhecia o Wagner, né? Quando eu coloquei ela na avenida, o pessoal achou que era uma escola de fora, e não era de fora, era daqui mesmo. A maior dificuldade que nós temos é você não tem local, você não tem uma quadra, então você tem que ensaiar, fazer tudo na rua mesmo. Então se você pega um período de chuva, você é totalmente prejudicado, em vários pontos, né? Mas você tem que se adaptar a isso, porque você pode pegar um dia de desfile também com chuva. É uma emoção muito grande. Primeiro, eu enfrentei muitos obstáculos antes de montar, de colocar ela na avenida, porque você tem que contratar vários profissionais, carnavalesco, costureira, adericistas. E como eu tinha pouco conhecimento e muitas pessoas não me conheciam, então as pessoas não confiam em você. Não confia. Então você tinha que fazer com que as pessoas acreditassem no que você estava no papel, o seu projeto. Para isso, eu tive que mostrar muita coisa, né? Mas vencemos essas barreiras e essas foram uma das grandes dificuldades. Surgiu lá pelos anos de 1980, né? Lá se vão praticamente 44 anos. Nessa data, além de funcionário público, eu era coordenador de uma entidade, então na época ligada ao Departamento de Promoção Social. Lá acolhíamos várias famílias, né, com muitos jovens, adolescentes, e como qualquer cidadão nessa idade, eles buscam, né, a sua diversão, a participação. E como tínhamos ali várias famílias cadastradas naquela época, vimos no carnaval, nessa festa popular, uma oportunidade da gente agregar esse segmento, né? Famílias de todos os níveis. E por bem decidimos aí criar, anexo a essa entidade, uma escola de samba. Porque já ocorria na cidade alguns trabalhos naquela época, na década de 80, duas escolas de samba que eu me recordo, que faziam as apresentações e a gente observava que era o auge do momento, né? E como o carnaval sempre foi, e sempre vai ser a maior festa do Brasil. É uma festa popular. Hoje todos os segmentos participam desse festejo, né, pelo Brasil todo e até hoje pelo mundo afora. Então foi aí que nos 1981, é duro lembrar um pouco 40 e tantos anos atrás, mas primeiramente resolvemos ali botar essa escola na rua, e com a ajuda de alguns colaboradores, é difícil aqui citar nomes, a Escola de Samba do Centro Comunitário do Jardim Alvorada, 1981 para o ano de 1982. Então, nesse ano de 1981, nós saímos com a primeira escola, com várias alas, né, com várias alas, e tínhamos ali um enredo até para um momento diferenciado, que era o circo. A gente procurou ali contar a história do circo, com os pierrots, né, colombinas e outros. E tivemos êxito, foi realmente bem aceita, houve uma participação dos nossos associados, até pelo momento maciça, então foi aonde que nós conseguimos, se não me recordo, o segundo lugar.